sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Online Batera Zon. Esse evento é uma produção da Keep On Playing, empresa atuante no setor de educação musical, em parceria com o Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES, uma instituição de ensino superior com mais de 50 anos de mercado. O objetivo do evento é contribuir para a disseminação de conteúdos relevantes sobre o estudo da bateria, bem como de vários aspectos que envolvem a profissão de um baterista. O Congresso Batera Zon é um evento pioneiro que reúne importantes nomes da bateria aqui no Brasil, contrapondo gerações de bateristas que fizeram a história desse instrumento aqui no nosso país, com uma nova geração de músicos brilhantes, com importantes trabalhos tanto na área artística como pedagógica. Cada palestrante vai abordar um tema onde a sua notoriedade é reconhecida. E após cada palestra, haverá uma live com o palestrante do dia, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas ao vivo. É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente e um ótimo congresso para todos. Formado pela Faculdade de Artes Alcântara Machado, em 1995, se juntou ao vocalista Thiago Bianchi, o guitarrista Chico Derrira e o baixista Felipe Andrioli para formar a banda Karma. De 2004 a 2009, participou do evento Anime Friends, acompanhando os maiores cantores de anime do Japão. Já tocou com importantes nomes do cenário rock e heavy metal no Brasil, como Eduardo Ardanui, Felipe Andrioli, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Andrea Buzik, Edu Falaschi, entre vários outros. Atualmente acompanha o grupo Família Lima. Marcel Cardoso. Marcel, muito obrigado por ter aceito o convite de participar desse evento com a gente. É um grande prazer, uma grande honra ter você aqui dividindo um pouco da tua experiência, do teu conhecimento com todo mundo que está assistindo o congresso. Então, queria te agradecer muito pela presença. Imagina, eu que agradeço. Me sinto lisonjeado. Muito legal, obrigado. Bacana. Marcel, deixa eu te perguntar, vamos começar. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como é que foi o seu processo de estudo de bateria. Tá. É assim, eu sempre fui um cara muito persistente, né? Mesmo quando eu ainda não sabia nem o que queria fazer da vida, era muito novo, comecei a bateria com uns 11 anos, mais ou menos. Eu tinha aquele lance de sentar no instrumento e ficar tentando tirar as músicas até a hora que tivesse igual ao original. Mesmo quando eu era muito novo, ainda não tinha essa percepção ainda tão aguçada de ouvir as peças e saber os tempos exatos das coisas, né? Mas assim, eu tive uma vantagem no meu percurso, que antes de começar a bateria, eu comecei no piano. Então eu comecei a estudar piano com 6 anos, mais ou menos. Essa vontade despertou quando eu frequentei por um tempo a casa de uma amiga da minha mãe de infância, que eu fui visitar meu avô, que morava no interior do Paraná, e ela era professora de piano. E eu ficava brincando no piano e tal. E isso, para mim, na verdade, me trouxe uma certa vantagem na bateria, eu ter começado com o piano tão cedo, né? O piano, ele me fez ter um ouvido melhor do que os bateras de uma maneira geral, né? Isso eu vejo dessa maneira, né? Então, por exemplo, na época da faculdade de música, eu era o único aluno de bateria que passou todos os anos sem pegar uma DP de percepção, por exemplo. Sempre fui muito focado. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei já a procurar alguns professores. Eu comecei na bateria porque assim, eu tive uma banda como tecladista, eu devia ter uns 10 anos de idade. E eu via a bateria, toda a brecha de ensaio, eu ia correndo para a bateria para brincar. E aí essa banda acabou, eu fiquei muito triste. Falei, não, eu vou para a batera, eu vou experimentar uma coisa diferente.
E aí eu acabei comprando uma bateria bem ruim, e comecei a estudar. Enfim, aí quando eu tinha uns 14, 15 anos, comecei a correr atrás de alguns professores. Foi aí que eu tive aula com o Ivan Buzik, tive aula com o Douglas Las Casa, e com 17, 18 anos, com 18 anos foi quando eu resolvi realmente ingressar na faculdade e para me tornar um músico profissional mesmo. Legal, Marcel. É interessante você ter falado isso sobre a questão da percepção, porque Aham, eu já tinha pensado em te perguntar alguma coisa nesse sentido, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, eu ainda quero retomar esse assunto aí contigo. claro, legal. Deixa eu te falar, ó, você tem no seu currículo, né? Você já trabalhou com diversos projetos diferentes, você já acompanhou diferentes artistas de diferentes Aham, estilos musicais, inclusive, né? Atualmente você toca com a família Lima. isso, Mas você tem uma formação e uma experiência muito forte, né, na questão do rock, do heavy metal, sim. pelas pessoas com quem você já tocou, os grupos. Aí eu queria saber, você acha que essa sua formação, ela foi importante para que você pudesse se destacar, mesmo em outros trabalhos, tocando diferentes estilos musicais? Tá. Posso me alongar um pouco, já que eu vou falar sobre esse assunto? É assim, eu era um baterista de rock, eu tinha uma banda de heavy metal, enfim, isso quando eu tinha uns 17 anos, eu tinha uma banda chamava Karma. A banda era muito legal, enfim, todos os integrantes da banda acabaram meio que dando certo como profissional musical, né, do meio da música. E o tecladista me incentivou muito a fazer a faculdade, ele já estava na faculdade, ele já estava cursando o segundo ano, e aí ele falou: você deveria fazer faculdade de música. Mas isso é muito louco, porque quando eu estava na faculdade, eu pensava, nossa, mas aqui eu não toco rock, né? E assim, soava até como um certo preconceito. Mas hoje eu vejo de uma outra maneira. Porque o músico profissional, ele realmente não pode ficar centrado em uma coisa só. Principalmente, acho que principalmente no Brasil. Talvez num país como os Estados Unidos seja até mais fácil você acabar segmentando num determinado tipo de estilo e ficar só nele, né? Mas, por exemplo, eu que sou um baterista sideman, eu preciso saber tocar um pouco de cada coisa. E nesse sentido foi muito bom a faculdade. O meu professor na faculdade de música era o Sérgio Gomes. Eu lembro que ele já faleceu. Na época, ele falou para mim: Marcel, o que, que é mais importante para você? É a sua banda ou é a bateria? Porque se for a sua banda, você não devia estar perdendo seu tempo aqui na faculdade. Pega o melhor professor que você puder de bateria e vai estudar. Agora, se você quer viver da bateria, independente se a sua banda vai existir daqui 1, 2 anos ou não, então você deveria estudar as coisas que eles estão ensinando aqui na faculdade, de outros estilos e também de outros conteúdos, como, por exemplo, harmonia, percepção, enfim. Foi aí que eu falei, cara, eu acho que a bateria é mais importante do que a minha banda. Eu não sei o que vai acontecer da minha banda. Minha banda durou um tempo, obviamente, aí depois acabou, não deu certo, mas eu tô aqui até hoje tocando. Isso já faz. A banda acabou há no mínimo 15 anos. E eu tô aqui vivendo de música hoje. Com relação ao que isso é importante para mim, o que isso mudou no meu jeito de tocar, assim, o baterista de rock é um baterista muito mais firme e é um baterista que ele não improvisa, praticamente não improvisa. Se você vai num show de rock, num show de heavy metal, sei lá, você vai ver o baterista tocando exatamente igual ao disco. Isso é um padrão do estilo, é como música erudita. E o músico de rock, ele traz essa bagagem, até porque bandas de heavy metal, principalmente as bandas europeias, traz muito essa influência erudita. Então, por isso que o arranjo é sempre tão amarrado e muito pouca variação sobre o tema. Coisa que já é completamente o oposto de um baterista de jazz, por exemplo. Eu acho que o legal de a gente juntar os dois mundos é porque quando a gente vai tocar em determinadas situações, quanto mais determinado estiver o arranjo,
melhor é, porque quando você fica improvisando muito em cima daquilo, você tende a fazer com que às vezes fuja muito do arranjo e atrapalha inclusive os outros músicos tocando, né? Até pelo tipo de proposta. Às vezes tem muita coisa gravada, tem arranjo de cordas, então não dá para ficar variando muito. É uma experiência que, por exemplo, o tempo que eu toquei na televisão, quando a gente fazia o programa Tamanho Família, a gente acompanhou muitos artistas. E o lance era, a gente tem que tocar igual ao que a gente recebeu, principalmente para deixar o artista confortável com o que ele está ouvindo. Né? Porque às vezes o cara vai lá, ele está acostumado com a banda dele, aí ele chega lá e pega uma coisa completamente diferente, às vezes até o sotaque é diferente, né? Porque eu vou tocar um forró, por exemplo, eu não toco forró no meu dia a dia, mas os músicos daquele artista tocam. Então eu tento seguir o mais próximo possível da gravação que eu recebi, e isso deu um resultado muito bom pra gente, porque todo artista saía de lá muito feliz e chegou num ponto em que, por exemplo, eles começavam a falar entre eles, porque os artistas se conhecem. Então, eu vou lá fazer o programa Tamanho Família. Aí o artista falava, então, a família Lima foi muito legal. Eles vão acompanhar você também? Então, é legal saber. Então, eles vão acompanhar eu. Então, isso acabou deixando a gente com uma fama boa nas gravações do programa. Era muito legal você estar comentando isso, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui em duas coisas que eu acho que são muito legais também para gente comentar. Eu acho que a Uhum. primeira delas é isso que você ressaltou em relação à importância de você trabalhar diferentes estilos, sem que haja necessariamente uma ideia de gradação qualitativa, né? Você fala, porque o que que acontece? Eu acho que não só na bateria, mas em outros instrumentos, geralmente quando você começa a estudar, sem querer generalizar, mas a gente sabe que a maioria do pessoal que começa a estudar um determinado instrumento, por exemplo, pelo menos esses mais comuns, guitarra, bateria, violão, Uhum. vai muito com essa pegada, né, de querer tocar rock, ou às vezes música pop, né? E tem-se uma ideia, principalmente como você falou aí, nas universidades ou nas escolas de música, de que é uma ideia de evolução, que o cara começa tocando rock, mas depois ele vai trabalhando estilos que supostamente são mais complexos, ou que de Exato. fato vão fazer você se tornar um músico profissional, né? É, Então, é interessante você ter falado isso, porque a gente vê que não existe isso, né? São coisas diferentes, não existe um lugar de você falar, isso é mais importante ou menos importante que aquilo, né? é. Então, acho que é uma coisa legal a gente pensar nisso também, porque tira um pouco às vezes, dessa carga da pessoa falar, poxa, eu gosto de tocar isso, mas às vezes a pessoa se sente até meio desconfortável de achar que, por conta de gostar de tocar rock, de gostar de tocar música pop, é um músico menor, né? É. Eu acho que são lugares diferentes. E tem Eu uma acho coisa. que Não, pode falar, eu pode acho falar. que todo estilo tem a sua importância, né? Eu, por exemplo, até hoje estudo muito jazz, eu estudo samba, mas eu não sou jazzista e eu não sou sambista. Mas isso é muito importante para a minha formação. Por exemplo, quando eu comecei a tocar com o Rafael Bittencourt, que é um projeto que eu estou até hoje, já faz 15 anos, a gente gravou um CD, já gravou um DVD, estamos em plena atividade, vamos começar agora um programa online, enfim. É, o Rafael me chamou justamente porque eu era um roqueiro diferenciado, porque eu agregava outras coisas no meu rock. E isso me abriu essas portas. Eu comecei a tocar com o Rafael, depois eu fui tocar com o Kiko Loureiro, eu fiz turnê com o Kiko Loureiro na Europa, eu toquei com o Eduardo Danui, gravei o CD solo dele também. Então, assim, eu continuei atuando no rock, mas o fato de eu ter agregado essas características de outros estilos no meu rock me fez um roqueiro diferenciado, com algo a mais do que os outros, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Não, perfeito. É isso mesmo. Inclusive, ainda indo de encontro com isso que você falou,
você comentou, né, que é da cultura, né, por exemplo, do estilo do rock, você tocar tal qual você tem ali na gravação, aquela referência, né, do arranjo que muitas vezes as pessoas têm do disco. Você fez até um paralelo aí com a questão da música erudita, da música clássica, né? Contrapondo, por exemplo, a ideia de um baterista de jazz que trabalha muito essa questão da improvisação. Mas eu achei muito Exatamente. interessante quando você falou que o quão importante foi, né, você ter desenvolvido essa prática de poder tocar os arranjos do jeito que eles são, né? Você conseguir, por Uhum. exemplo, reproduzir ali na íntegra a maneira como a pessoa quer ouvir aquela música e como isso foi importante para que você pudesse ter aí esse diferencial profissional trabalhando aí na TV e com outros artistas. Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente pode até supor que músicos que trabalham, bateristas, né, que trabalham muito só essa coisa de estar improvisando o tempo todo, eu imagino que eles também têm dificuldade em fazer o oposto disso, né? Quando o cara precisa encarar um trabalho onde ele tem que tocar tal qual tá ali, né? Às vezes eles sentem dificuldade. Você já teve alguma situação que você lembre de algum colega, alguma coisa que justamente tinha essa dificuldade em fazer o oposto, em conseguir tocar do jeito que tinha que ser tocado? Então, na verdade, assim, eu não tenho assim de nenhum amigo com relação a isso, mas assim, a própria situação em que eu me coloco na família Lima, pelo fato de eu ter me firmado na banda até hoje, né? E é justamente isso. Porque o que, que acontece? Eu sou um cara que vim da escola do rock, então eu penso muito no arranjo, né? Eu preciso saber o que veio antes, o que veio depois, para poder entender aquele momento, né? Aquela parte que eu estou. Então, tudo é muito amarrado do arranjo. Então, quando eu entrei na família Lima, eu comecei a fazer isso, né? A amarrar as coisas, padronizar. Padronização é uma coisa muito importante, porque você define as coisas, né? E, assim, lógico, são características diferentes. Outros bateristas tinham uma formação muito mais jazzística. Então, o que, que acontece? Sempre era muito improvisado, era muito no groove, talvez menos climas, né? E quando eu entrei, eu dei essa. Eu deixei mais alicerçado, com uma base mais sólida. Até o Lucas comentou comigo, nossa, a banda tá tocando melhor, mais redonda depois que você entrou. E uma coisa que o Zeca falava para mim, o arranjo, ele tem mais, parece que ele é mais coeso hoje, porque justamente esse lance, essa coisa que eu trouxe do rock, de pensar na coisa como um todo, né? Dos porquês, dos climas e tal. Obviamente também, essa bagagem da faculdade foi muito importante, porque esse conhecimento harmônico, até do que aquilo pode te dizer com relação a sentimento, de uma determinada harmonia que está acontecendo ali naquele momento, me fazia fazer determinadas conduções de bateria, ou mais assim, ou mais assado, e isso deixava com certeza o arranjo muito mais interessante, né? Entendi, legal. Vamos partir um pouquinho agora para a questão da parte pedagógica do Tá. instrumento, Céu. Você saberia me dizer, né, algum estudo ou método, ou até mesmo uma prática de estudo, né, para quem busca se especializar nessa linguagem do rock? Tem né, algumas coisas que você poderia falar assim, olha, essa prática ou esse método eu estudei, isso aqui funcionou bem para mim? Tá, tem algumas coisas, assim, falando amplamente, né? Tem um livro que chama Realistic Rock. Ele é um livro muito básico. Até eu passo para o aluno quando está começando a fazer aula, na primeira aula, mas eu também passo para alunos que já tocam há muito tempo, porque tudo é uma questão de interpretação. Então, por exemplo, tem alguns solos que, na verdade, não é solo rudimentar, nada disso. São grooves aonde tem variações de bumbo, por exemplo, diversas variações. Então, o que é legal? Por exemplo, eu pego um solo desse
e eu fico praticando variações de condução, que isso tem a ver com o jazz, por exemplo, né? Que é a parte da interpretação. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Ela serve tanto para o roqueiro, quanto para o jazzista, quanto para qualquer músico. É como o syncopation que o jazzista usa. O syncopation é um livro de frases rítmicas, né? De leituras rítmicas, de alguns solos rítmicos, onde só tem a escrita rítmica e o músico, no caso do baterista, ele pratica a improvisação em cima daquela rítmica. É mais ou menos a mesma coisa, só que pensando nisso, levando para o groove. Então, por exemplo, aplicação de ghost, aplicação de conduções nos pratos, com marcação de chimbal na cabeça, no contra, shuffle. Você consegue aplicar assim, infinitas conduções usando uma única página do livro. Por exemplo, um solo que tem lá, né? Uma outra coisa que é muito importante, isso também não só para o roqueiro, né? Assim, a pegada constante é uma coisa muito importante, né? Porque os músicos que tocam jazz ou que tocam samba, geralmente a pegada da caixa, ela varia muito. E o músico de rock, por exemplo, ele tem que ter uma pegada firme e constante. Toda vez que ele bater na caixa, tem que sair o mesmo som, né? E isso é uma prática muito importante, porque não só para o rock, mas para o artista, o músico que toca pop, tem a mesma característica, né? Alguns brasileiros ainda fogem disso, mas no geral é assim que funciona. Ainda nessa linha, eu vou te perguntar uma coisa que eu tenho perguntado, né, para os outros palestrantes, e tem sido muito interessante, porque cada um sempre tem uma resposta muito diferente, assim. Uhum. É o seguinte, tem alguma coisa que você tenha estudado ou alguma coisa que alguém tenha falado para você, seja um professor, seja um artista com quem você acompanha, né, que você acompanhou, que você pode dizer, olha, isso aqui que o cara falou para mim uma vez, ou isso aqui que eu estudei, isso aqui foi um divisor de águas na minha maneira de tocar? Na verdade, tem. Então, o Sérgio Gomes, que foi meu professor na faculdade, ele me falava coisas que eram que nem o lance de: Marcel, você tem que ver o que você quer. Você quer ser baterista ou quer ser o profissional, viver da bateria ou quer viver da sua banda, né? E o Sérgio, assim, ele era um cara, um baterista muito técnico, mas ao mesmo tempo, ele me passava o básico. E ele falava, aí eu chegava na aula, tocava aquilo, ele: é só isso que você faz com isso? Você só faz isso? Você não consegue ir além do que está escrito? E foi aí que eu comecei, e isso mudou, assim, literalmente a minha vida, quando eu comecei a entender as coisas dessa maneira, de que não era só aquilo. Então, por exemplo, vou entrar numa questão mais técnica. O rulo simples, por exemplo, que é uma batida com cada mão, single stroke, né? Ele falava: Marcel, é só isso? Você só sabe fazer tagadagadagadagá? Você não sabe fazer mais nada? E aí eu comecei, então peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer com isso. E eu sonhava em me tornar um improvisador, mesmo sendo um roqueiro. Então eu pensei, eu preciso dominar o rolo simples o máximo que eu puder. Então eu comecei a fazer prática dos acentos e distribuições. Comecei com acentuação. Então, por exemplo, eu pegava o rulo simples, 4 batidas, né? 4 semicolcheias, pensava, vou fazer acento primeira e segunda, ghost na terceira e na quarta. Então eu começava tá, tá, ti, ti, pá, pá, ti, ti. E sempre muito focado na movimentação, né? Porque que nem eu falei, o baterista de rock, o de pop, ele tem que ter a pegada muito firme. Mas é muito importante você ter essa separação do que é acento e do que é ghost note. O meio do caminho você tem que pôr se você quiser, mas obrigatoriamente você tem que tocar os extremos. Então é o muito forte e o muito fraco. Então a partir daí, eu comecei a moldar o meu jeito de tocar e comecei a desenvolver o meu próprio estilo musical, minha própria maneira de pensar, de raciocinar,
para improvisação. Então eu comecei a fazer acento primeira e segunda, aí eu começava, mão direita vai para o surdo, mão esquerda vai para o tom, ghost sempre na caixa. Direita surdo, esquerda caixa, esquerda tom, ghost sempre na caixa. E começava a criar uns sistemas de improvisação. Fazia isso com acento na primeira e na segunda, acento na segunda e na terceira, acento na terceira e na quarta, na primeira e na quarta. Depois começava a brincadeira de emíulas, a emíula acento a cada 3 notas, com marcação a cada 4, né, do tempo. E por aí ia, emíulas de 5 notas dentro de uma divisão quaternária. E aí eu fui começando a desenvolver minha improvisação dentro do rulo simples. Depois substituição de mão pelo pé, no caso, para eu aprender a fazer a aplicação de bumbos. Então, por exemplo, eu mantia a mão direita no 1 e no 3 e substituía o 2 e o 4, a segunda e a quarta semicolcheia da mão esquerda pelo bumbo. E aí eu começava a formar frases, porque nem sempre eu substituía a segunda e a quarta. Às vezes só a quarta, às vezes só a segunda. Ia formando frases. Depois eu comecei a inverter. Aí eu mantinha a mão esquerda e substituía a direita pelo bumbo. Ou no 1, ou no 3, ou no 1 e no 3. E ia formando frases, sempre brincando com emíulas. Porque eu acho que as emíulas, né, que são formadas através da polirritmia, elas são muito importantes para o desenvolvimento da improvisação. Se você pega, às vezes tem solos de exímios pianistas, como por exemplo o Chick Corea, que às vezes ele não está tocando as notas, ele só está batendo. É rítmico, é muito mais rítmico do que melódico, né? Então é muito importante a prática das emíulas para você desenvolver o fraseado rítmico. E por aí vai. Dessa maneira metódica, que é um sistema que eu desenvolvi na minha própria cabeça. Hoje virou um curso. Eu tenho um curso hoje de bateria que ele é basicamente em cima disso. É um curso totalmente técnico, de desenvolvimento técnico. E a partir daí eu fui, aí depois, quando eu vi que eu estava desenvolvendo bem o meu rolo simples, a substituição desses acentos por pratos com os bumbos, aí eu comecei a fazer a mesma coisa com paradiddles, por exemplo, com paradiddles deslocados, invertidos. Depois eu comecei a fazer todas essas aplicações em tempos de tercina, enfim, a gente foi desenvolvendo os sistemas. Mais ou menos assim que eu penso essa foi a mudança, essa foi a chave que o Sérgio despertou, ligou na minha cabeça naquela época, quando toda a aula ele chegava para mim, mas isso aqui é muito pouco. Ele dava um exemplo, falava, tá vendo isso aqui? Isso é uma coisa. Você pode fazer muito mais do que só isso daqui. E ele não me dava as coisas mastigadas, diferente, por exemplo, dos meus alunos os meus alunos que eu dou aula aqui particular. Muitos alunos não têm a bateria como profissão, não estudam todos os dias, o dia inteiro. Então eu acabo passando isso muito mais mastigado. Mas eu entendo, naquele momento, o Sérgio ter me passado aquilo daquela maneira, porque ele estava querendo buscar em mim um diferencial. Ele queria que eu desenvolvesse, que eu me tornasse um músico que tivesse o próprio estilo, que eu fosse um cara que pensasse. Acho que essa foi a virada de chave. Perfeito, Marcelo. Eu também tive a oportunidade de ser aluno do Sérgio, não de bateria, evidentemente, eu não sou Rítmica. baterista, mas ele foi meu professor de rítmica, e realmente, assim, essas ideias, esses conceitos que ele trazia, fazia toda a diferença. Eu já tinha também me formado em conservatório, já tinha tido vários outros professores de rítmica, mas a maneira como ele ensinava a rítmica era totalmente diferente, porque ele, em muitas situações, ele fugia exatamente dessa questão mais técnica, né? Isso. E trazia para esse lado mais conceitual, e era isso que fazia toda a diferença, né? Porque isso que às vezes abria as portas, você fala, caramba, é muito, muito legal. Pegando esse gancho da faculdade, o Marcel, você, né, comentou isso naquela outra resposta sua, mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre
o quão foi importante, né, essa tua formação acadêmica, que a gente sabe hoje que, quer dizer, para você ser um baterista profissional, necessariamente você não precisa ter a formação Uhum. acadêmica. E eu lembro muito também, quando eu estava na faculdade, eu também tive a oportunidade de fazer a FAAN, e isso realmente, isso que você comentou dos bateristas, era muito comum, né? O pessoal, Comum. época de prova de percepção, de harmonia, É, o pessoal comum. ficava louco, né? Tinha alguns É. professores lá na FAAN, a Aida, a Marisa Até Ramírez, hoje, até até hoje eu não hoje. entendo como foi que eu passei o quarto ano de percepção era com a Ida, inclusive. Até hoje eu não sei como, tinha ditado a quatro vozes, ditado dodecafônico. É isso. Né? Então, bicho, o pessoal, eu lembro muito, assim, os bateristas da minha turma, o pessoal ficava apavorado, né? É, isso mesmo. Então, eu queria saber, assim, se você pudesse comentar um pouquinho mais Tá. sobre essa questão da tua formação, o quanto para você isso foi importante, alguns aspectos que você poderia dizer assim, olha, isso aqui na faculdade realmente também abriu portas para mim. Na verdade, foram muitas coisas, né? Porque eram muitas matérias diferentes. Mas, por exemplo, a aula de prática de banda era uma aula muito boa. Eu estou indo começando pela parte prática, né? Era porque eu estava tendo uma vivência de tocar música com partitura, por exemplo, criando os arranjos ali, tocando estilos que não eram aqueles que eu estava acostumado a tocar, porque a gente sempre tinha uma variação. Eu lembro, por exemplo, principalmente as aulas de análise, de apreciação, foram muito importantes. Eu escrevi uma sonata na faculdade. Foi a única vez que eu escrevi uma música tecnicamente falando, né? Era as aulas, inclusive, do Abel Rocha. E o que acontece? Eu acho que, assim, muitas coisas, você conseguir enxergar a música e entender não só o aspecto técnico, mas o aspecto emotivo do que o artista está passando quando ele compõe aquela obra, seja ela uma obra popular ou erudita, você conseguir ter essa visão, tanto técnica quanto emocional. Uma outra coisa que assim me ajudou muito por exemplo, eu não toco um instrumento harmônico. Eu sou, assim, apesar de eu ter estudado 4 anos de piano, mas eu era criança, eu nunca mais estudei piano porque não tive tempo, enfim, sempre correndo, estudando bateria. O tempo que eu tenho sobrando eu estudo bateria, mas por causa disso, dessa bagagem, dessas aulas de harmonia, de percepção, hoje eu ouço uma melodia, eu sei dizer se ela é um frígio, se ela é um lídio, se ela é uma menor harmônica. Que nem eu estou gravando banda aqui no meu estúdio e a gente tô fazendo uma banda aqui que a gente copia os arranjos. E eu falo, não, cara, você tá tocando errado, tá tocando isso aqui. Então, a gente acaba ficando com o ouvido muito aguçado, né? E, e obviamente, o músico, o baterista, ele precisa ter essa vivência harmônica, melódica, porque isso é que nem eu falei aqui, né? Essa bagagem que eu estava falando, que o Zeca lá, o Zeca Lima, comentou, eu trouxe da faculdade, que era justamente o fato de eu enxergar a coisa como um todo, eu pensar nos porquês, isso aqui, esse groove é assim, porque o que veio antes está acontecendo tal coisa, e ali na frente vai acontecer tal coisa. Então, esse meio precisa ser tal coisa para eu poder fazer uma transição, enfim, e isso faz toda a diferença, esse conhecimento harmônico e melódico, né? Eu lembro de ter visto o Sandro Reich falando uma vez que ele fala: você quer tocar bem bateria? Vai estudar piano. Você quer tocar bem guitarra? Vai estudar bateria. E ele tem razão. E apesar de eu não tocar baixo nem guitarra, eu fiz a faculdade de música e eu acabei trazendo esse conhecimento para a bateria. Voltando um pouquinho sobre a tua carreira artística, né? Você comentou aí que você tocou com
assim, com nomes muito importantes dessa né, linguagem do rock, do heavy metal aqui no Aham. Brasil, principalmente guitarristas que são considerados aí né, dos maiores guitarristas do Brasil. Você tem até o próprio Kiko Loureiro, que hoje está no Megadeth, e é um cara que tem um Isso, reconhecimento mundial, né? mundial. Como é que foi né, esse teu contato com esses músicos? Como que foi essa experiência de tocar com esse pessoal? Então, é assim, são estilos extremamente difíceis de ser executados, né? É, foi assim, por exemplo, com o Kiko Loureiro, eu antes eu não sei, parece que é divino. Eu comecei, falei, cara, eu vou começar a estudar mais pedal duplo, porque pode ser que um dia eu precise. E eu comecei a estudar bastante, bastante, e pintou o convite. Felipe é amigo meu de longa data. Inclusive, quando eu falei da minha banda, que todos deram certo na música, o baixista era o Felipe Andreoli, que hoje é o baixista do Angra. E o Felipe me convidou para fazer essa turnê com eles, né? E, obviamente, eu precisei me preparar muito. O Kiko Loureiro é um cara muito metódico, é, ele é extremamente profissional, então, assim, muito organizado. Então, foi uma experiência muito boa nesse sentido, porque eu acabei, obviamente, nessa convivência com ele, agregando um pouco dessa cultura dele na minha, de como pensar mais profissionalmente, principalmente com relação à postura profissional, né? Tanto, tanto a postura tocando, quanto de como se portar, enfim. Com certeza eu aprendi muito com ele. Eu tive o Rafael, um excelente compositor. Com certeza foi onde eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo na faculdade de música para valer, porque o CD dele é um CD de música de rock progressivo, onde tem muito esses lances de climas acontecendo. Inclusive, foi por causa do Bittencourt Project que eu conheci o Amon Lima, e o Amon Lima me viu, me conheceu ali tocando e tal. A gente, na época, era patrocinado pela mesma marca, que era a Yamaha, tanto o Amon quanto o Rafael, quanto eu. E aí o Rafael convidou o Amon, a gente se conheceu, e por causa disso, futuramente ele lembrou de mim para uma situação em especial e me convidou para fazer um show da Família Lima, que aí no outro ano me convidou de novo, e aí eu acabei entrando na banda. A gente já está chegando aí no limite aí do nosso tempo, Marcel. Queria te fazer Tá, uma última pergunta. tá. Que dicas você teria, né, né, para uma pessoa que está começando a estudar bateria hoje, ou até para um músico que já toca há mais tempo, mas está querendo se aperfeiçoar? Que dicas você poderia deixar para o pessoal que está assistindo hoje a sua palestra aqui no Congresso, que de repente possa dar, né, algumas direções aí para o pessoal que está estudando? Tá. Eu acho que talvez a coisa mais importante é procurar um professor, né? É, porque eu vejo que hoje em dia tá todo mundo aprendendo a tocar com o YouTube. E o YouTube não dá determinadas. Eu acho que é uma soma, é uma coisa que ajuda. Tem muita informação legal, mas também tem muita informação ruim. E quem está começando não consegue peneirar isso, né? Então eu acho que ter um professor, principalmente no começo, é uma coisa muito importante, né? Para direcionar nos estudos. Eu falo isso porque para mim foi importante. E vendo os músicos que tem hoje em dia, como eles estão tocando, eu vejo o quanto faz falta para esses músicos terem passado por isso. Legal, Marcel. Só uma última coisa. Esse curso que você comentou que você tem, ele é um curso online ou é um curso presencial? É um curso online. Ah, Então, bacana. assim, é um curso basicamente de técnica, um curso técnico, é, chama improvisação e criatividade.
é um curso que se a pessoa está começando a estudar, isso vai dar uma base técnica para ela, vai fazer com que ela tenha mais consciência do que está tocando e tenha mais facilidade, por exemplo, em criar, por exemplo, às vezes tem uma banda de música própria, vai criar os grooves, e principalmente saber o que está fazendo, a consciência do que está tocando. E para um músico mais avançado, com certeza, vai trazer ali muitas ferramentas de improvisação. É isso. Legal. E o pessoal que, de repente, se interesse em adquirir esse curso, tem algum site? Aonde que a pessoa encontra esse teu curso, Marcel? Curso.marcelcardoso.com.br. Aí tem Maravilha, lá perfeito. todas as informações. Maravilha. Marcel, eu quero te agradecer demais pela Imagina, eu que tua agradeço. participação, assim, foi incrível, assim, todas essas informações, dividir com a gente toda essa experiência. Tenho certeza que quem assistiu aí a palestra abriu, assim, muito a mente em relação a várias coisas que você comentou, Tá. realmente foi muito bacana. Então, muito É, obrigado por ter aceito aí o imagina. convite, tá joia? Tá. Vou deixar uma última palavra só, que eu acho que talvez a mais importante. Por que a gente estuda todo dia? Porque a gente tem que estar sempre preparado para a oportunidade, porque às vezes a oportunidade só vem uma vez. Então a gente tem que estudar para sempre estar pronto para ela. Eu estudo samba todo dia, mas ninguém me chama para tocar samba. Mas quando eu fui tocar lá na Globo, eu precisei tocar samba. Lá eu toquei com o Alcione, com o Dudu Nobre, entendeu? E eu não era sambista, e eu toquei. Talvez eu fiz coisa que muitos amigos meus, bateristas de samba, gostariam de ter feito na vida, entendeu? Então a gente tem que estar preparado para todas as oportunidades. Então tem que estudar. Perfeito, Marcel, perfeito. Fechou com chave de ouro aí a palestra. Mais uma Imagina. vez, obrigado, viu? Um abração. Eu que agradeço. Obrigado.